Eu sou Vandreane Rafaela, advogada, professora voluntária do Direito na Escola. O tema da nossa aula de hoje é atos infracionais. Afinal, crianças e adolescentes cometem crime? Conforme predomina o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes não cometem crimes, mas sim atos infracionais análogos ao crime. Ou seja, análogo é semelhante ou igual. Mas e aí? Quem o ECA considera criança e adolescente? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos incompletos é considerado criança. De 12 anos a 18 anos incompleto é considerado adolescente. Você sabia que os adolescentes podem ser algemados? Além de ser algemados, os adolescentes podem ser apreendidos por até 45 dias e, dependendo da sanção, poderão ficar acautelados pelo período máximo de 3 anos. Para falar melhor para você sobre as medidas socioeducativas, eu vou convidar o meu colega Alexandro. Olá, meu nome é Alexandro Firmino, sou advogado, professor voluntário do Direito na Escola e, dando continuidade à mesma matéria de atos infracionais, falemos agora sobre as punições que são aplicadas às crianças e adolescentes que são advertidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiramente, a primeira punição descrita às crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, o nosso Código Estatuto da Criança e do Adolescente vai afirmar que é a advertência. E o que consiste uma advertência? Aquela criança ou adolescente que cometeu um ato infracional será advertido pelo juiz ou pelo assistente social acerca daquilo que ele cometeu. Será explicado para ele acerca do ato e que ele deve evitar tal prática. Posteriormente, não sendo suficiente, tem a obrigação de reparar o dano, que consiste exatamente no que a frase já afirma: pegar a criança ou adolescente que acabaram de cometer um ato infracional e fazê-lo reparar o dano. Terceira punição existente: prestação de serviços à comunidade. Isso vai ensinar para a criança ou adolescente a questão da sociabilidade, informá-lo que ele não deve continuar cometendo crime e, através do serviço, ele tem um pouco mais de noção do que é a sociedade. Continuando, liberdade assistida. Nessa, o assistente social ou até mesmo o juiz vai definir para ele horários em que ele deverá se dirigir até o conselho tutelar e lá ele será ensinado acerca das condutas normalmente descritas para uma sociedade em comum. Continuando, temos a inserção em regime de semi-liberdade. Nesta, a criança ou adolescente poderá ser levado até um local e lá ele passará o dia aprendendo juntamente com o assistente social acerca das condutas normalmente aceitas e será explicado para ele quais são as que ele deve evitar cometer. E a pior de todas, internação em estabelecimento educacional. Esse daqui é aquele quando todas as alternativas anteriores falham. É necessário, então, uma ação um pouco mais incisiva. Nisso, ele ficará internado, podendo variar de 6 meses a 3 anos, onde ele ficará recluso. É quando todas as demais alternativas não surtem efeitos. Continuando a nossa matéria, nós temos aqui já continuidade, como eu já falei acerca da advertência, em que ele será advertido, recapitulando aquilo que eu já afirmei, o juiz explicará para ele a gravidade do ato que ele cometeu. Nós temos aqui um exemplo dele consertando ali uma pichação, um exemplo de uma obrigação de reparar o dano. Nós temos aqui um exemplo de prestação de serviços à comunidade, em que ele é dirigido a uma instituição de ensino, a um hospital, uma escola ou um local público em que ele, ali, o nosso exemplo, está limpando. A liberdade assistida, temos na pessoa do assistente social um exemplo em que ele vai ensiná-lo as condutas normalmente aceitas numa sociedade em comum. O regime de semi-liberdade, como já falei, ele será recluso ali até um momento, levado até determinado local e lá ficará e depois sairá. Ele sempre terá essa conduta de entrar e sair aprendendo ali as normas normalmente aceitas numa sociedade.
A internação, como eu já afirmei, é aquela que ele é levado para um local em que fica recluso. Lá ele fica esperando o tempo determinado pelo juiz, que varia de 6 meses a 3 anos, até que cumpra aquele período, ele será novamente reinserido na sociedade em comum. Como eu já falei, por quanto tempo ele pode ficar internado? De 6 meses a 3 anos. Crianças também podem ficar internadas? Não. A criança, definida pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 0 até 12 anos incompletos, ele nunca será internado, porque a medida a ele é uma medida protetiva. Para o adolescente, já é uma medida educativa. Tem essa diferença também. Medidas protetivas para crianças, nós temos aqui encaminhamento aos pais mediante um termo de responsabilidade, aquela que até 12 anos incompletos, será os pais orientados para que evitem aquela conduta que a criança cometeu. Orientação, um apoio, será conferido se ela está realmente matriculada, inserida no estabelecimento oficial de ensino. Inclusão, né, em programas sociais, né, ou oficial de auxílio à família, requisição de tratamento médico, psicológico, essas são as medidas protetivas para as crianças. Acolhimento institucional e inclusão da família, daquela criança em uma família substituta. Nós agradecemos a sua atenção, muito obrigado e até a próxima.